Aleluia, é muito bom nós termos esse tempo para meditar na palavra do Senhor. E eu te convido, você que está aí com a sua Bíblia, a abrir juntamente conosco no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, a partir do verso 1. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 1. Amém? Vamos então ler este texto? A partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz: Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçaram um perfume tão caro? Perguntaram. Esse perfume poderia ter sido vendido pelo valor correspondente ao salário de 1 ano e que teria sido dado aos pobres. E ficaram indignados com ela. Em algumas versões dizem que eles fuzilavam a mulher com os olhos. E Jesus, porém, disse: Deixem-na em paz, porque a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu o meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado, e dela se lembrarão. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinarem de lhes entregar Jesus. Quando souberam porque ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos se assim você puder. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus, mais uma vez nós estamos diante de Ti, como comunidade, Senhor, de fé, aqui conectada, Deus, através do YouTube. E Deus, nós oramos ao Senhor, porque lemos a Sua palavra e entendemos, Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra, Deus, é quem direciona o nosso caminho. A Tua palavra, Deus, é aquela que ilumina, Senhor, para que possamos dar os próximos passos. Então nós oramos ao Senhor, Deus, com sinceridade do nosso coração. Que o Senhor fale conosco, Deus, através da Tua palavra. Que o Teu Espírito, Senhor, ministre ao nosso interior, Deus, e que possamos ser transformados. Oh Deus, pela ministração do Senhor sobre nós. Nós desejamos ouvir a Sua voz, Deus, nessa hora. Fala conosco, Senhor, nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui este texto está dizendo que faltavam poucos dias para a festa da Páscoa, a festa do pão sem fermento. E pela contagem ali das horas, como eles faziam na época, também de acordo com o calendário, então, muito provavelmente, esses eventos que foram relatados aqui neste texto que lemos, aconteceram na quinta-feira, ok? E já havia se passado o domingo de Ramos, os irmãos se lembram, sabem disso, que é quando Jesus entra em Jerusalém, recebido pelas pessoas, pelo povo, levantando ramos e dizendo: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, reconhecendo a Jesus, e estavam ali celebrando a Deus. Mas passaram-se alguns dias, e estava agora muito perto da crucificação de Jesus, aqui já perto da sexta-feira da paixão. E Marcos deixa muito claro o que era importante para Jesus. É interessante a gente ver que Jesus poderia estar fazendo 1 milhão de coisas diferentes. Jesus poderia estar conversando com os governantes, Jesus poderia estar ensinando, Jesus poderia estar fazendo várias outras coisas aqui, mas aqui pelo escritor do Evangelho de Marcos, nós entendemos que Jesus ele estava passando os seus últimos momentos, porque ele já sabia o que haveria de acontecer com ele, mas ele estava passando estes últimos momentos da vida dele com o que mais importava para ele.
E aqui nós vemos que Jesus estava como? Reunido em volta de uma mesa, com os seus amigos, em comunhão. Era isso que Jesus gostaria de estar fazendo, e é isso que ele fez nos seus últimos momentos antes da crucificação. Ter ali relacionamento uns com os outros, ter ali um momento de partilhar o pão, um momento em que ele pudesse estar ali partilhando do seu amor com os seus amigos, com os seus discípulos. E quem sabe, talvez, se nós soubéssemos, quando seria a nossa hora, se a gente já tivesse noção, puxa, daqui a 2 dias, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, eu sei que, poxa, vai chegar a minha hora, o que nós passaríamos, o que nós faríamos neste tempo restante? E isso mostra o que realmente tem valor para nós. Aqui, Jesus mostra que para ele havia muito valor no relacionamento. Porque nós sabemos, queridos, que desde o Gênesis, Deus se revela como um Deus de relacionamento. Se formos ler ali, Gênesis capítulo 1, desde o verso 1, Deus está falando que no princípio criou Deus os céus e a terra. No original, em hebraico, a gente pode ver que essa palavra aqui, Deus, não é a palavra El, que significa Deus no singular, mas a palavra Elohim, que quer dizer Deus em uma pluralidade. Ou seja, nós entendemos que desde a criação estavam presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ali eles estavam já em comunhão, já em relacionamento uns com os outros para poder criar todas as coisas. E ali por diante nós vemos várias expressões de como Deus se mostra como um Deus de relacionamento. Ao criar o homem e ver que ele precisava também de uma ajudadora, foi e criou a mulher para que houvesse relacionamento. E assim por diante, Deus mostra e se mostra como um Deus de relacionamento, dando muita importância a este fator. E é óbvio que aqui não seria diferente, onde Jesus passava os seus últimos momentos em relacionamento com as pessoas. E neste capítulo aqui, capítulo 14 de Marcos, nós podemos ver e entender que aqui não se mostra apenas como era o relacionamento de Jesus para com as pessoas, mas também um relacionamento de resposta, como era o relacionamento das pessoas com Jesus, como as pessoas lidavam com tudo isso. Aqui, nessa história, nós podemos enxergar aqui uma personagem de destaque, e esta mulher, Maria, que se mostra como uma adoradora de Jesus, quebrando um vaso, um frasco de perfume muito caro, e derramando sobre Jesus em resposta, como um símbolo, como uma atitude de adoração ao Senhor Jesus. Mas vimos também outras pessoas aqui, por exemplo, Judas Iscariotes, que vendo tudo isso, logo depois foi negociar com os mestres da lei e os sacerdotes para entregar a Jesus. E o que essas duas pessoas e as suas respostas ao amor de Cristo podem nos ensinar? O que eu e você podemos aprender agora, no fim do ano de 2021, o que podemos aprender com as atitudes que Maria teve, em contraste com as atitudes que Judas teve, descritas neste texto? O que podemos ver é que Maria, ela teve sim uma vida apaixonada por Jesus, e nós vamos ver essas características. A primeira delas, ela sabia que uma vida apaixonada por Jesus, ela sabe o que realmente tem valor. E para nós, queridos, nós podemos nos espelhar nisso. Nós podemos, se nós queremos ter uma vida que é apaixonada por Jesus, que seja uma vida em resposta ao grande amor de Deus por nós, nós precisamos entender o que realmente tem valor. Veja este cenário. Nessa ocasião, eles estavam ali num jantar, que tinham várias pessoas ali, no mínimo interessantes, não é verdade? Primeiro estava ali Jesus Cristo, estava ali o grande Salvador da humanidade, e ali juntamente com ele estavam, claro, juntamente com Maria, que aqui a gente viu que ela entrou, e já fez essa oferta a Jesus, mas estava ali juntamente com ela, porque eles não se desgrudavam os seus irmãos. Maria, esta Maria aqui, é a irmã de Marta. Os irmãos se lembram do relato, onde Jesus foi visitar a casa de Marta e Maria, e aí Marta
estava ali ocupada, correndo para todos os lados, procurando servir melhor a Deus, fazer coisas para que ele estivesse confortável, mas Maria não, né? Maria estava onde? Aos pés de Jesus, aproveitando a boa parte, né? Então, essa Marta estava ali também. Ela que tinha um testemunho, não só, né, de que ela seguia Jesus, mas de uma mulher que foi restaurada. Nós não vemos aqui, né, por exemplo, Marta falando alguma coisa, não tem nenhum diálogo aqui falando, mostrando isso, né, reclamando de algo, porque nós nos lembramos que no primeiro relato, né, lá quando Jesus estava na casa dela, ela estava reclamando, né, então ela estava dando aqui um testemunho de ex-murmuradora, não é verdade? Uma pessoa que aprendeu a viver contente, uma pessoa que estava ali também, desfrutando da presença de Jesus. Então ali estava Marta, também estava ali o irmão delas, que se os irmãos se lembram, é Lázaro. Nada mais, nada menos aquele que era o ex-morto, não é verdade? Ele que foi ressuscitado. Maria, né, e Marta estavam desesperadas, né, os irmãos se lembram, quando Lázaro estava doente e pediram para que Jesus fosse chamado, e Jesus chegou, Lázaro já estava morto. Elas, né, entraram em desespero, Senhor, mas já é tarde, né, Lázaro já está morto. E nós podemos ver o milagre acontecendo, para que o nome do Senhor fosse glorificado, né? Lázaro foi ressuscitado. Então estava ali Lázaro, né, que foi ressuscitado. Então nada comum, não é verdade? Não é muito comum nós vemos pessoas ressuscitadas por aí. Então imagina que Lázaro tinha um grande e forte testemunho. Também estava ali Simão, o leproso, que também, na verdade, era o ex-leproso, né? Porque ele foi curado por Jesus. Então veja, estavam várias pessoas que estavam com testemunhos fortes ali, pessoas que foram restauradas, pessoas que foram curadas por Jesus, foram ressurretas por Ele, pessoas que foram tratadas em seu caráter, pessoas ali que estavam, já tinham provado do grande amor e poder do Senhor Jesus. Mas quem se destaca nessa história? Será que era um desses personagens aqui? Não. Nós vemos que quem se destaca nessa história é a mulher que veio adorar a Jesus. Veja mais uma vez ali no verso 3, que diz: enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando eles estavam à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Mas você deve estar se perguntando, o que é então esse frasco de alabastro, né? Talvez aí na sua versão esteja falando que é o vaso de alabastro. Este vaso era um vaso muito bem feito, que ele tinha uma base um pouco mais larga, e ele ia se afunilando até a boca. E a boca dele era bem fina, e muitas vezes ele era tampado com uma rolha. Então, este era um vaso que continha aqui, como a palavra diz, um perfume caríssimo, um perfume que lhe era feito de nardo puro. E aqui, especialmente, do modo que ela fez, queridos, havia alguma coisa aqui que era muito importante. Maria poderia muito bem ter destampado, né, tirado aí a rolha da tampa do vaso, e ela poderia simplesmente ter pingado ali uma gota do perfume. Ela poderia ter colocado um pouquinho em suas mãos, né, e derramado sobre Jesus, mas Maria não fez isso. Ela não destampou, né, ela não tirou ali a tampa para que ela reaproveitasse esse perfume. O jeito com que ela fez, ela quebrou este vaso. Então, ou ela usava tudo aquilo, né, todo aquele perfume em Jesus, ou ela simplesmente teria que jogar fora, porque não tinha como recuperar esse perfume. E por causa do que nós vemos ali no verso 5, por exemplo, vamos ler aqui, ele diz assim: por que desperdiçar o perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido pelo valor correspondente ao salário de um ano, que seria dado aos pobres. Aqui nós não vemos, né, não conseguimos ver quem está falando isso, mas se formos ler este mesmo relato lá no Evangelho de João, lá João está dizendo que quem disse isso foi Judas. E é por causa do que Judas disse, pelo que ele reclamou ali, ficou desesperado, nós podemos entender o valor desse perfume. Porque aqui no Brasil, principalmente, né, e no século 21, nós não entendemos o valor que tem um perfume feito de nardo.
É até muito difícil você encontrar, principalmente aqui na cidade, né, um nardo, né, o perfume com essa essência. É difícil você encontrar, muito, muito difícil. Então, aqui, Judas está mostrando para nós o quanto valia esse perfume. E isso, querido, era o valor do salário de um ano de trabalho. Se a gente fosse pensar nos nossos dias, era o equivalente a mais ou menos o quê? Talvez aí o salário médio, né, no comércio está girando aí por volta de R$1.500 por mês, mais ou menos. Então, vamos supondo aí de R$1.500 a R$2.000. Se formos multiplicar esse valor, então temos aqui um frasco de perfume que valia em torno de 18 a 20 mil reais. Irmãos, hoje, nos dias de hoje, esse perfume estaria entre os 5 mais caros do mundo. Dá para a gente ter noção disso? Entre os 5 perfumes mais caros do mundo. Isso é comparado, eu fiz uma pesquisa comparado a um dos perfumes mais caros da Coco Chanel, que é uma marca muito famosa de perfume. Então a gente pode entender que esse perfume era sim uma preciosidade, era uma joia. E para que eles usavam, né, esse perfume do nardo? Este perfume, ele era usado somente em ocasiões muito, muito, muito especiais. Por exemplo, era este perfume que era misturado também com outras essências, porque este perfume é muito caro. Eles usavam quando eles preparavam uma noiva para o casamento. Então essa noiva se banhava e se perfumava então com este tipo de perfume. Há também outros estudos que relatam que este perfume de nardo, ele era um perfume que era tão valioso que muitas vezes as pessoas deixavam como herança. Então talvez todo o valor das economias foi comprado, né, aquele perfume, e foi passado de geração em geração. Era como se fosse um fundo de reserva. Também podemos ver aqui que essa era como uma joia da família. Existem alguns estudos teológicos que dizem que pela construção aqui do texto de Marcos, se revela que este perfume que Maria foi e usou, né, quebrou esse vaso e derramou em Jesus, este perfume era um perfume de herança de família. Era a herança que ela tinha, tudo aquilo que ela tinha de herança, que foi dado, né, pelos seus pais, pelos seus avós, pela sua família, pelos seus descendentes. Então aquilo sim era a joia da família, era toda a herança que ela tinha. E ela foi e não desperdiçou uma gota, né? Quebrou o vaso e derramou na cabeça de Jesus. Isso parece ser um pouco estranho, né? Que, puxa, nossa, uma mulher quebrou um vaso de perfume e jogou na cabeça, né, de Jesus. Para a gente parece ser um pouco estranho isso nos dias de hoje. Mas aqui Jesus mostra o que isso simbolizava. Nós entendemos que isso não é só para essas ocasiões especiais, mas também usavam o nardo para a preparação de um corpo para o funeral. Então, hoje em dia nós temos outros tipos de técnica, né, para preparar então um corpo, mas naquela época esse corpo ele era usado, este perfume de nardo, uma essência que era uma essência muito intensa. Essa também era uma das utilidades. E querido, nós vamos pensar, já tinha acontecido a morte de Lázaro, né? Lázaro estava ali ressuscitado do lado deles, mas Lázaro tinha morrido, e Maria não usou esse perfume, que era um perfume de família, era a herança dela, ela não usou no funeral do seu irmão, mas ela aguardou, segurou, né? Olha o tamanho da preciosidade que era esse perfume. Mas o que ela fez? Ela pegou tudo que ela podia, tudo que ela tinha, a herança dela, o que para ela talvez era o que ela tinha de mais precioso, o que ela tinha de mais valioso ali materialmente, ela foi e entregou a Jesus. E isso, queridos, foi até de uma forma profética, porque Jesus já sabia que ele seria entregue à morte. Ela não sabia, mas Jesus sabia, e ela fez ali de modo profético, já preparando a Jesus. Veja, queridos, que Maria, ela pôde entender o que realmente tinha valor. Ela não deu valor àquilo que talvez para os olhos de outros era muito precioso.
era uma grande herança, mas Maria sabia exatamente o que tinha valor. Uma vida apaixonada por Jesus sabe o que realmente importa. Isso porque ela com certeza entendeu as parábolas do reino. Há poucos dias, um pouco tempo atrás, Jesus tinha compartilhado ali com seus discípulos, e tenho certeza ela estava presente, sobre as parábolas, por exemplo, a parábola do tesouro escondido, relatada lá em Mateus capítulo 13, versículo 44 em diante, vai falar dessa parábola e também da parábola da pérola de grande valor. O texto diz assim, Mateus 13, 44, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, e certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então cheio de alegria foi e vendeu tudo o que tinha, e comprou aquele campo. O reino de Deus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha, e a comprou. Veja, é isso que Maria estava entendendo. Ela entendeu que o verdadeiro tesouro, querido, não era comprado pelo dinheiro deste mundo. O verdadeiro tesouro não é adquirido por poder, por influência, não é adquirido por isso, mas é adquirido de outra forma. O que importa, o que realmente importa são os tesouros eternos. É o nosso relacionamento com Jesus. E ela, querido, fez o que ela podia para demonstrar o seu amor para com o Senhor. Este vidro de perfume era tudo que ela tinha, era a herança que ela tinha neste mundo, e ela foi, querido, e ela não só abriu o frasco, mas ela quis entregar tudo. Ela falou, não, eu não vou só abrir o frasco e derramar o perfume, mas eu quero simplesmente quebrar esse frasco e derramar tudo que tem em Jesus. Ela depositou naquilo que o mundo não pode roubar, ela depositou o seu tesouro nos céus. Ela colocou o seu tesouro naquilo que realmente importava, na eternidade, no seu relacionamento com Jesus. Vemos aqui uma grande resposta. Nós sabemos que Deus tem um grande amor para conosco, e ela entendeu isso. Ela entendeu que ela era amada por Deus, que ela foi redimida e resgatada por Jesus Cristo, e é por isso que ela entrega tudo o que ela tem. Essa sim é uma vida apaixonada por Jesus. Uma vida de entrega total, uma vida de rendição total. E queridos, nós vemos aqui que essa rendição teve consequências. A primeira delas, queridos, é que essa atitude de Maria, ela impactou as pessoas ao seu redor. Uma vida apaixonada por Jesus, ela também faz isso. Ela impacta as pessoas ao seu redor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que nós somos o perfume de Cristo nessa terra. A nossa vida tem que ser como um perfume. Eu tenho certeza que quando Maria quebrou este vaso e o perfume foi derramado em Jesus, essa essência de nardo puro é uma essência intensa. Se você já teve a experiência de quebrar um frasco de perfume no chão daí da sua casa, você sabe que aquele aroma, ele se espalha por toda a casa, é algo intenso. Agora imagine este perfume que era puro, que era valiosíssimo. Então imagina as notas, as fragrâncias que tinham ali. Com certeza infestou toda aquela casa, impactou todas aquelas pessoas. E é assim, querido, que a minha vida e a sua vida precisa ser. Uma vida apaixonada por Jesus impacta e transforma o ambiente. A nossa vida precisa ser assim também, queridos. Que onde estivermos, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja em viagem agora nas férias, não importa aonde um cristão chega, ele precisa mudar o ambiente, trazendo um perfume de paz, trazendo um perfume de amor, trazendo um perfume de perdão, de humildade, de misericórdia. É isso que nós precisamos fazer como embaixadores do reino de Deus. Como bons perfumes de Cristo, eu e você, queridos, nós precisamos sim impactar as pessoas e mudar o ambiente a qual estamos. Mas veja, isso também gerou algumas consequências aqui. Nós vemos que Maria gerou um impacto tão profundo com esse sinal de adoração, que algumas pessoas da mesa se estranharam. Nós vemos aqui no verso 5, acompanha novamente aqui comigo. Judas dizendo, por que desperdiçar o perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido pelo valor correspondente ao salário de um ano,
e teria sido dado aos pobres. E as pessoas ficaram indignadas com ela. As pessoas ficaram indignadas, queridos. E aqui nós entendemos que essa atitude gerou um impacto na vida daquelas pessoas. Primeiro por constrangimento, porque entenderam e viram que Maria entregou tudo que ela tinha, aquilo que ela tinha de valioso, ela entregou a Jesus. Mas também isso gerou escândalo. Uau, mas por que ela não foi, comprou ali, pegou o perfume e vendeu ali? Se você, talvez na sua tradução tenha aí o valor dela em denários, 200 denários, 300 denários. Por que ela não foi lá e vendeu isso por esse valor e deu esse dinheiro aos pobres? E as pessoas ficaram indignadas com ela. Aqui na versão A Mensagem, a versão diz que as pessoas estavam fuzilando ela com os olhos. Queridos, e quantas vezes nós, em sinal de adoração, em sinal de louvor e rendição ao Senhor, as pessoas falam isso de nós. Elas dizem: poxa, mas que pessoa fanática. Poxa, mas está indo na igreja de novo, está escutando música cristã de novo, mas não para de ver o culto, mas quer ver o culto na segunda, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo, só vai na igreja. Quantas vezes as pessoas falam isso de nós? Ou ainda falam assim: poxa, mas dinheiro, você dá dinheiro nessa igreja? Poxa, mas você oferta? Quantos por cento? Não, você é louco, só pode, por quê? Vai desperdiçar. Olha só, as pessoas chamam as pessoas apaixonadas por Jesus de fanáticos. Queridos, nós queremos ser pessoas rendidas ao Senhor, completamente. Maria aqui entendeu que o que ela ganhasse nessa vida não valeria de nada, porque o tesouro que importava era um tesouro eterno. E aquele frasco de perfume caríssimo não valia de nada para ela. Ela quis sim render ao Senhor, porque ela também entendeu, querido, que se formos tentar ganhar o mundo, podemos perder a nossa alma. Mas quem perder a vida pelo amor de Jesus a encontra. Então essa também é uma resposta de uma pessoa apaixonada por Jesus, que se rende completamente, impacta as pessoas ao seu redor. E por último, uma vida que é apaixonada por Jesus, está sempre aos pés de Jesus. Está sempre aos pés de Jesus. Nós vemos em todos os relatos, tanto neste relato aqui de Marcos capítulo 14, quanto também lá quando Marta e Maria, o relato de Marta e Maria é descrito lá em Lucas capítulo 10, quanto também lá na ressurreição de Lázaro, lá é descrito em João 11, em todas essas vezes, essas únicas 3 vezes, que Maria aparece aqui e é descrita nas Escrituras, em todas essas 3 ocasiões, onde vemos Maria? Por mais que ela estava em lugares físicos diferentes, mas a posição dela era a mesma, era aos pés do Senhor Jesus. E aqui, querido, nós podemos tirar uma lição, que uma vida apaixonada por Jesus, ela está sempre aos pés dele, sempre aos pés de Jesus, não importando se ela está na igreja, se ela está em casa, se ela está no trabalho, se ela está tirando férias no litoral ou em outro lugar. Querido, não importa, uma vida apaixonada por Jesus, ela sempre está aos pés do Senhor Jesus. Ela sempre busca ouvir a Jesus, ela sempre busca se render a Jesus. E aqui, este sinal de adoração, esse sinal de vida apaixonada, Jesus não deixa passar em limpo. Quando as pessoas começam a criticar Maria, Jesus vai à defesa dela. Jesus disse, nós vamos ver aqui verso 6, Jesus dizendo: deixe-na em paz, por que a incomodam? Ela fez algo maravilhoso para mim. Vocês sempre terão os pobres com vocês, podem ajudá-los sempre que quiserem, mas a mim não terão para sempre. Veja aqui no verso 8, diz: ela fez a sua parte. Maria não só escolheu a boa parte, que era estar aos pés do Senhor Jesus, mas ela fez a parte dela, ela fez o que ela podia. Ela se entregou a Ele, ela derramou tudo que ela tinha a Jesus. E esse também tem que ser o meu sinal e o seu sinal de uma vida apaixonada. Uma vida que é 100% entregue e derramada ao altar do Senhor. Queridos, e quantas vezes isso nos pede decisões difíceis. Poxa, mas eu vou ter que abrir mão de me dar bem nesse negócio para ser honesto.
E honrar a Jesus, sim. Às vezes, honrar a Jesus é sim levar alguns prejuízos. É sim, ter talvez a vida perseguida. Nós sabemos, Jesus nos avisou que no mundo nós teremos aflições. Nós teremos sim perseguições por causa da nossa fé. Mas nós sabemos que o tesouro maior está nos céus, está na eternidade, e tudo isso valerá a pena, querido. Então, quantas vezes haverá renúncia? Sim, porque esse é o custo do discipulado, esse é o custo de ser discípulo de Jesus. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias e segui-lo. Quantas vezes muitos tiveram que ter decisões com relação à sua profissão, ter decisões com relação a relacionamentos, ter decisões tomadas, tudo em favor ao amor correspondente, ao amor que responde ao amor de Deus. E aqui nós vemos que Maria estava ali respondendo. Em todas as situações ela estava ali, aos pés do Senhor Jesus, aos pés do Senhor Jesus. E Jesus foi ali e defendeu ela. Veja, querido, Maria não estava preocupada com a sua própria reputação. Ela estava preocupada com o seu próprio caráter. Ela estava preocupada com o seu interior, e dentro dela ela sabia que ela estava completamente rendida a Jesus, que ela estava ali entregando tudo que ela tinha, o seu coração. Ela não estava preocupada com o que os outros iam falar ou deixar de falar dela, mas veja, ela estava preocupada com o caráter dela, com quem ela era no Senhor. E aí o próprio Deus veio em favor dela e defendeu a reputação dela, e Jesus aqui defendendo ela, e disse que ela ungiu também, ungiu meu corpo para o sepultamento antecipadamente. E aqui a grande promessa do Senhor Jesus, que eu e você estamos vendo sendo cumprida hoje, agora. Verso 9: eu lhes afirmo que sempre que a mensagem ou o evangelho for anunciado em todo o mundo, a história do que ela fez será contada. Esse será o seu memorial. Queridos, até hoje, agora, nesse exato momento, nós estamos falando deste grande feito que essa mulher fez, desta entrega total que ela fez. Este é o memorial. Jesus prometeu isso para ela, e está acontecendo. Está acontecendo. Ela sim, Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, está sendo lembrada como uma mulher que viveu uma vida apaixonada por Jesus, uma vida de entrega total. E essa vida nos inspira a como nós estamos vivendo para o Senhor. Será que nós estamos dosando na nossa vida o que nós vamos dar? Eu vou dar para Deus um pouquinho aqui do meu tempo, um pouquinho aqui dos meus recursos, um pouquinho aqui da minha vontade, mas não vou entregar tudo não, porque e a minha vida? E as minhas vontades? Não, querido, aqui Maria está nos incentivando pelo seu próprio exemplo, a se entregar por completo, a quebrar o vaso de alabastro e derramar tudo em Jesus. Querido, nesse dia, eu e você somos chamados a quebrar os nossos vasos de alabastro, a quebrar toda essa casca que envolve as coisas que não são preciosas, e derramar diante de Deus tudo, porque o Senhor não deseja parte de nós, o Senhor não deseja 10% de nós, mas Ele exige tudo de nós, porque Ele mesmo se entregou por inteiro. Ele que é o próprio Deus se despiu de toda a sua glória e veio como homem habitar no meio de nós, morreu numa cruz, uma morte terrível e humilhante, para que eu e você possamos ter vida eterna. Quão grande é o amor de Deus! Não há palavras, não há como nós expressarmos a grandiosa obra do Senhor Jesus, de ter sido entregue naquela cruz em favor de mim e a você. E nós sabemos que não foi por prata ou por ouro, por qualquer coisa deste mundo, que eu e você somos redimidos, que obtenhamos a salvação, mas é pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E é isso que eu e você precisamos fazer nesses últimos dias do ano de 2021, quebrar o nosso vaso de alabastro e nos derramar por completo diante de Deus. Deus, vem, Senhor, toma tudo em mim, Senhor, tudo, Senhor. Diga: eis-me aqui, querido. Essa é a resposta que o Senhor quer ouvir de nós. Senhor, eis-me aqui, eu rendo tudo aos seus pés, tudo aos seus pés.
Eu quero orar com você nessa hora. Agora faltam pouquíssimos dias para o novo ano de 2022. E nós somos inspirados aqui pela vida de Maria e o exemplo que ela deixou, a vivermos uma vida completamente rendida aos pés do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você. E nesse exato momento, se você puder, feche seus olhos. Comece a contemplar aquilo que realmente é precioso para você. Aquilo que você fala assim, puxa, isso aqui é realmente precioso para mim. Talvez seja o seu trabalho, a sua carreira, talvez seja alguns dos seus bens, talvez seja a sua família, a sua própria vida. Tudo isso nos é realmente precioso, mas nessa hora, nós somos chamados a quebrar o nosso vaso de alabastro. Não só destampá-lo e pingar algumas gotas, mas quebrá-lo e derramar tudo que tem. O nosso tempo, o nosso esforço, a nossa vida, o nosso coração e a nossa paixão. Para viver uma vida apaixonada por Jesus, nós precisamos saber o que é realmente valioso, o que é eterno. Nós sabemos que uma vida apaixonada por Jesus, ela impacta outras vidas. E está sempre aos pés do Senhor Jesus. Por isso, ora comigo nessa hora, querido. Faça uma oração de entrega. Diga, Senhor, eu entrego a minha vida. Eu entrego os meus bens, eu entrego o meu tempo, eu entrego o meu esforço, as minhas paixões. Eu entrego, Senhor, tudo que é de precioso para mim. Nessa hora eu quebro o meu vaso de alabastro e derramo, Senhor, em Ti. Senhor, nós como igreja, como Tua noiva, Senhor, nós quebramos o nosso vaso de alabastro hoje. Deus, nós quebramos tudo isso, Deus, e não somente destampamos e pingamos algumas gotas, mas nós derramamos tudo, Senhor. Porque Deus, o Senhor nos amou primeiro. O Senhor se entregou completamente. Antes mesmo de nascermos, Senhor, o Senhor tinha já feito essa entrega total. Mas Deus, em resposta ao seu grande amor, em resposta à sua grande entrega e ao seu sacrifício naquela cruz, nós nessa hora quebramos o nosso vaso de alabastro e derramamos toda a nossa vida em Ti. Tudo que temos, tudo que somos, é para Ti, Senhor. É para o Teu louvor, é para a Tua honra, é para a Tua glória. Nós derramamos ao Senhor e Senhor, nos curvamos aos Seus pés, porque queremos Te ouvir, porque queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, porque queremos ser cheios do Teu grande amor e da Tua graça, porque queremos, Senhor, experimentar a Tua bondade. Oh Deus, Tu és, Senhor, Tu és o acesso a tudo isso, Tu és o acesso ao amor de Deus, Tu és acesso, Senhor, à graça do Senhor, Tu és acesso à salvação, Senhor. Tu és acesso, Senhor, Tu és o caminho, Tu és a porta, Tu és tudo para nós, Senhor. Por isso que nós nos derramamos diante de Ti. E agora nesses últimos dias, Senhor, queremos consagrar as nossas vidas a Ti. E viver, Senhor, uma vida devota ao Senhor. Viver, Senhor, uma vida apaixonada por Jesus, completamente, sem reservas, sem condições. Tudo para Ti, Senhor. Tudo para Ti, Senhor. Deus, essa é a oração sincera, Senhor, do meu coração. Deus, espero que seja também a oração do coração dos nossos irmãos. Deus, e queremos, Senhor, viver agora, Senhor, completamente aos Teus pés. Como Maria viveu, Senhor, aqui aos Seus pés, nós queremos viver também dessa forma. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Você foi abençoado por essa palavra? Se sim, eu te convido a você compartilhar com mais pessoas, para que elas também possam ouvir, e também, como você, quebrar o vaso de alabastro, e derramar todo aos pés de Jesus. Que você tenha um restinho de ano abençoado, né? E nós nos vemos na nossa celebração do dia 31, para adorar ao Senhor juntos, e receber o novo ano, agradecendo ao Senhor. Amém? Deus te abençoe, até daqui a pouquinho. Graça e paz.